Apresentação: Bispo Isaac Souza. Igreja Internacional Renovar. Sede Nacional. Avenida Amazonas 2220, Mandaguari, Paraná. Olá, graça e paz, povo de Deus. Estamos ao vivo aqui direto da Rede Motivasat para um programa muito especial que nós vamos fazer, né? Hoje o programa conta aí com a presença do pastor Valdo Figueiredo. Bom dia, pastor Valdo. Bom dia, Bispo Isaac Souza. Bom dia a todos os nossos irmãos, ouvintes que estão aí sintonizados na Motivasat. Que Deus abençoe a vida de todos no nome de Jesus. Bom dia também, Edmilson, mais conhecido como Carioca. Tudo bem, Edmilson? Bom dia, Bispo. Bom dia, pastor. É uma satisfação muito grande participar desse programa. A alegria é nossa. E que Deus abençoe a todos os ouvintes aí. Espero que eles ficam antenados também. Hoje eu quero cumprimentar todos os ouvintes, nem sei para onde eu olho, porque a câmera está lá, mas nós hoje vamos fazer um programa um tanto quanto polêmico, né? Vamos falar daquilo que está acontecendo no Brasil. Hoje o Brasil está vivendo uma pandemia junto com um problema crônico mundial, e nós vamos falar não só dessa pandemia, como que há por trás de tudo isso. Você já ouviu falar em teoria da conspiração? Há muitos canais no YouTube de homens corajosos que peitam o sistema e acabam falando sobre teoria da conspiração, fala sobre os Illuminatis, a maçonaria, dentre outros assuntos polêmicos. E hoje nós trouxemos aqui o nosso querido Edmilson, mais conhecido como Carioca, e ele vai falar um pouco sobre isso. E na parte teológica, nós temos aqui o pastor Valdo, que vai nos dar esse respaldo. Eu, como um bom comunicador, eu pelo menos vou ser o intermediário. Então, um camarada fala sobre as teorias e a gente ouve o respaldo bíblico com o pastor Valdo Figueiredo. Haja vista que hoje, terça-feira, o pastor Valdo Figueiredo estará em Jandaia. Então, pastor, olha para aquela lente da verdade e convida o povo. Logo mais às 3 horas e 19 horas e 30 minutinhos, eu aguardo por você para juntos orarmos e pedirmos o socorro de Deus. Avenida Souza Naves, 495, centro de Jandaia, bem na esquina ali da Caixa Econômica Federal e do Coxinha, 3 e 19 horas e 30 minutinhos. Vamos orar juntos. Eu, Bispo Isaac Souza, estarei hoje em em Apucarana, na rua Rio Tibagi, 251, em frente ao Mercadinho Irmãos Pereira. É a terça sobrenatural. Eu não falo muito não, porque já é uma benção. E amanhã, quarta-feira, eu estou focado às 2 horas da tarde com o culto Quarta Sobrenatural. O pastor Valdo vai estar lá comigo também e vai ser uma grande bênção. Quarta, eu quero desafiar pessoas enfermas, doentes e você que precisa de uma transformação nessa quarta, Avenida Amazonas 2220. Mas Edmilson é o nosso convidado hoje. Edmilson, qual é o assunto que você quer já começar a abordar aqui no programa de hoje, falando sobre como começou esta teoria da conspiração, revelações, anticristo? Aonde é que se encaixa tudo isso? Poxa, pastor, eu começo falando sobre a nova ordem mundial. Como é que é isso? Essa nova ordem mundial veio da antiga, bem antigo, uns falam que veio do Egito, mas o versículo base, eu vou botar o Mateus 24, versículo 4, que Jesus fala para não se engane, os falsos profetas. Essa nova ordem mundial veio disso tudo aí, entendeu? Aí vem os Illuminati, que a gente vai falar sobre eles, entendeu? E a conspiração nos governos, que sempre acontece nos governos, que eles são os governos, eles que mandam, e os acontecimentos que estão nos dias presentes de hoje. E a base que você usa é uma série de pesquisas. Exato, Via internet. Internet, curiosidade, eu leio algumas coisas. E como começou essa curiosidade sua? Quando que você começou a desconfiar que o mundo está debaixo de um sistema? Foi pelas corrupções, né? Justamente pelas corrupções. E pelas ideologias criadas. As ideologias, exemplo, a favor de aborto, marcha da maconha, LGBTs. Essas ideologias é tudo financiada por eles, justamente para dividir opiniões, dividir o povo
e assim implantar uma nova ordem mundial. Porque primeiro é o caos para depois vir a nova ordem mundial. Então, primeiro se promove o problema. O problema, A pandemia. a divisão, pandemia, divisão, hétero contra homo, branco contra negro, rico contra pobre, vamos É dividir. sempre uma bipolaridade, né? Exatamente. É igual hoje nós estamos vivendo isso, Lula e Bolsonaro. Isso, esquerda e direita. Ou é Bolsonaro ou é Lula. É. Mas tem um outro movimento que é o Centrão, né? E o Centrão é aquele que não chove e não molha, mas também é o mesmo sistema. Fica ali É. na base. Ô, pastor Valdo, onde a gente encontra, para começar isso aí, uma base bíblica sobre governança, sobre esses problemas ocultos que acontecem no mundo inteiro? Efésios capítulo 6, verso 10, né? Quando o Senhor ele fala que nós teríamos uma batalha e essa batalha ela consistiria em toda uma hierarquia espiritual, principados, potestades, dominadores e príncipe das trevas. Então hoje, quando em Salmo 33, 12, ele diz que bendita é a nação cujo Deus é o Senhor, Sim. é alguém que assume o governo, mas é temente a Deus, serve a Deus e obedece à sua lei. Esse povo estará debaixo de um governo teocrático e não democrático. Muito bem. Já aquele, como no caso do Brasil, que tem um governo, e muitos outros países, tem um governo democrático que elege uma pessoa e coloca lá dentro, esta pessoa ela pode ser facilmente um instrumento de alguma hierarquia dessa esfera espiritual que vai acabar controlando, né? E aí aí a gente consegue entender um pouco mais porque essa desumanidade dentro da nossa nação, né? Desigualdade. Não se preocupam com as nossas crianças, com os nossos idosos, não tem educação, não tem segurança, não tem saúde. E uma ganância pelo dinheiro muito grande, não é? Então hoje todo governo que entra, seja no governo, na prefeitura, seja no governo federal, sempre estão envolvidos com corrupção pelo amor ao dinheiro. Quem está por detrás disso? Deus? Não, certamente é Mamon. E me conta uma coisa, Carioca, antes de você abordar as suas anotações, qual foi uma evidência que você tem sobre as teorias, teoria da conspiração? Uma que o povo possa lembrar, tem alguma coisa em mente assim? Tem várias, pastor. Eu tenho uma curiosidade. Por Por que tantos políticos sumiram? Morreram de forma misteriosas? O próprio nome já diz, misteriosas. PC porque Farias, né? Clodovil, Ulisses Guimarães, você lembra dele? Caiu um helicóptero no mar, até hoje não acharam. Poxa, mas um Celso helicóptero... Daniel, O Celso Daniel, lá em Santo André, né? O senhor lá do STF, esqueci o nome dele agora, teoria. eu esqueci o nome Então. dele também, mas Até hoje ninguém sabe nada. Mas ele não tinha uma bomba para... Ele não tinha uma bomba É. na época para falar? Ele não tinha? e contra justamente o partido que estava no governo. No poder na no época. poder na época. E essa teoria, eles calam as pessoas. Não é à toa que no caso do Celso Daniel, todas as testemunhas que poderiam selecionar o caso também morreram, foram assassinados. No caso do jornalista Boechat, muito conhecido, né? É interessante que antes dele morrer, ele tinha dado uma declaração muito forte, né? Contra o pessoal da Vale, né? E também, tão querido Boechat, o helicóptero. Diz a teoria da conspiração também que fez parte dessa conspiração, né? Esse cala-boca. Dizem, mas aí a gente não tem como provar nada, a gente são meras curiosos aqui conversando sobre isso, mas faz Discutível. muito sentido. Porque tem muitas pessoas que têm essa vontade de comentar sobre esse assunto, mas nunca foi aberto. Nunca foi Ainda mais uma rádio. Nunca foi aberto. É complicado falar sobre isso, porque, como eles mesmos falam, teoria da conspiração, te chamam de louco. Você acredita, isso não tem nada a ver, tá vendo muita internet, você é zoado. No caso, o Carioca fala que você é zoado. Entendeu? Você não tem aquela pessoa que, não, isso aí faz parte, não, faz sentido. Ô Carioca, e me fala uma coisa sobre um detalhe muito interessante, sobre aquelas afirmativas lá do Cabo Daciolo, quando estava disputando a presidência, em debates, ele fez graves denúncias, olho no olho de cada parlamentar. Falando, você conhece, dizem que tem uma agenda global. Como que é essa agenda? Essa agenda global é os senhores do mundo. Certo. Na nossa pesquisa que eu faço, o mundo é dominado por 13 famílias, as mais ricas e poderosas do mundo. Por exemplo.
Exemplo, família Rothschild, são banqueiros, são donos de bancos, donos de tecnologia. Eles mandam no mundo, eles compram o sistema. Eles entram num país, você já ouviu falar do FMI, é óbvio, mas você não sabe quem é dono do FMI. Não. E você já reparou que todos os países, a maioria de subdesenvolvido ali, do terceiro mundo, eles devem ao FMI e nunca pagam essa dívida externa. Então, espera lá. Se eles devem e não conseguem pagar, logo eles têm que obedecer tudo que é imposto. Exato, essa Fica é a preso regra, pelo fica dinheiro. preso pelo sistema. O dinheiro, você tem que fazer isso. E esse sistema consegue colocar e tirar governantes. Por exemplo, o que está acontecendo agora, né? O governo pagando muitas pessoas, o mundo inteiro, de algum lugar está vindo esse dinheiro, né? Então depois Depois a gente paga a conta. E aí o país vai ficar na conta O caos, desses poderosos. miséria, o país vai voltar, aí vai ficar na conta desses poderosos e eles vão ordenar. É onde a gente vai chegar lá na frente com a vinda do anticristo. Então o Isso- cenário está O cenário está se desenhando para a vinda do anticristo. Porque sempre foi lançado algum tipo de vírus, alguma doença. Mas É como se fosse um medo, sempre foi estourado. isso, mas aí eles têm, do mesmo jeito que Jesus tem um tempo dele, que só o Pai sabe quando vai voltar, eles estão correndo também porque eles têm que cumprir uma agenda global. Para anunciar o anticristo, para a vinda do anticristo, eles vão ter que se cumprir essa profecia do Apocalipse, vai ter que se cumprir. Mas tinha alguma coisa prevista agora para o início de 2020? Porque Tinha. o Brasil estava vindo numa crescente em todos os segmentos, seja comercial, religioso. O Brasil estava vindo numa crescente, o brasileiro estava com autoestima lá em cima, o pessoal comprando, vendendo, negociando, trabalhando, viajando. Eu lembro que até o número de passagens aéreas, a classe baixa estava comprando mais passagens aéreas do que a própria classe média. Então estava vindo uma crescente, onde um pobre estava conseguindo viajar de avião, sabe, como se fosse de ônibus. Aí eu te pergunto, aí tu acredita que o sistema ia deixar isso? Ficar, opa, aí vai ficar mais próspero? Não, não pode. Faz parte do caos. O comunismo ali, vamos supor, Então isso vem da onde? da China. Da China. O que é o sistema comunista na sua visão? O sistema comunista Se amanhã a gente estiver fora do ar, a culpa é do Carioca. autoritário, né? Ah, Aquele sistema que só pensa nas pessoas que estão no poder. O comunismo só serve para alimentar quem está no poder. A gente, povo, não sobrevive no comunismo. Não tem Por como quê? sobreviver. O sistema autoritário demais. certo. Não dá ali a vazão para o pobre. Pobre para eles é doença. É um produto. É um produto, entendeu? E o sistema comunista aproveita do pobre para poder se enriquecer. Isso aí você está aprovado aí em todos os Mas você países comunistas. Mas você acha que querem implantar isso no Brasil? Já estão há muito tempo. Desde quando saiu em 84, 85 lá, que veio a nova Constituição ali, com o Sarney para cá já querem implantar. É algo que já vem caminhando. Já, isso por que não implantou antes? Não, mas eles têm que cumprir uma agenda. Eles não esperavam da esquerda ter saído no nosso país agora nas últimas eleições. Para eles foi uma derrota muito grande. Então eles precisam o quê? De líderes, de presidentes. Você já ouviu falar do Foro de São Paulo? O Fórum. Fórum de São Paulo Sim. que o Lula criou. Famoso. Da América Latina. Sim. É por esse Fórum de São Paulo que eles organizam tudo que um país comunista tem que fazer naquele determinado país, entendeu? Que interessante, Carioca. Vem pessoal de Cuba, pessoal de Venezuela. Você está vendo como é que está o caos no Chile. Sim. Na Bolívia até as igrejas foram proibidas. A gente está até conversando sobre fora do ar ali. Na Bolívia as igrejas foram proibidas. Foram proibido o culto ao público. Não se pode abrir. Não se pode. Tem até um vídeo do soldado se ajoelhando em cima de uma Bíblia, pedindo pelo amor de Deus. Na Bolívia. É esse sistema que queriam implantar aqui no Brasil. E olha que conseguiu travar muita gente, né? Travou. E o que me preocupa não é isso, pastor. O que me preocupa é a doutrinação, que vem caminhando de uns 20 anos para cá. Por isso que a gente vê muita galera jovem, com pensamentos todo distorcido, porque teve uma doutrinação tanto na escola como nas universidades.
Inclusive as universidades, elas, de certa forma, pregam muito política, né? E coloca essa... Militantes, né? Eu me lembro que quando o Bolsonaro ganhou, que teve de jovens tentando se suicidar, tirando a própria vida, porque eles pintaram que o LGBT não ia mais existir, que seriam mortos, que seriam exterminados e... Outra coisa que o sistema faz, a nova ordem mundial, é sobre a mídia. A mídia toda trabalha para cumprir essa nova ordem mundial, essa agenda global. Um exemplo. Por que se fala tanto em morte, né? O Brasil já tem muitas pessoas curadas desse vírus. E promove só morte. Morreu 10 mil, morreu 1.000, morreu 900 por dia, morreu... Por que se promove 20 mil curados? Pois é. Não é? Por que se promove tanta morte? Para transformar num caos, amedrontar a população. O comunismo começa assim. Eles te colocam medo para falar, você vai ficar em casa, mas é pro teu bem. Eu vou te algemar aqui na praça, mas é pro teu bem. Eu vou te colocar dentro do camburão, vou te tirar de uma praia, mas é pro teu bem. É tudo pro seu... Esse é o comunismo. Você vê o Hitler, começou assim também lá. Eles começaram falando que era pro teu bem. Vamos fazer isso, vamos tirar esse lance aqui, mas é pro teu bem. Mas para depois implantar o comunismo e só eles ficar absolutos. Por isso que eles não querem a população armada. Sim. Tem muito critério, muitas coisas que envolvem esse lance de eles colocar o comunismo no país. E o presidente da República, pelo que eu estou vendo até agora, é o único que é a pedra no sapato dele. Está batendo de frente. É por isso que ele está sendo ameaçado, é por isso que ele é bordoado todo santo dia pela mídia. Porque assim, nunca um canal de televisão bateu tanto contra um presidente, né? Nunca um canal de televisão foi tão contra um canal de TV, né? Porque hoje, assim, eu estava vendo esses dias uma matéria que o presidente estava numa reunião ministerial e falou-se muito em palavrões, né? Mas você vê que os canais já promoveram beijos gays, homossexual, homens se beijando, cena sexual, e nunca ninguém falou nada, né? Orgias, né? E o detalhe, horário nobre da televisão. Eles chamam isso de liberdade. A liberdade que eles querem, a liberdade de imprensa, de ver, liberdade de expressão. Aí estavam confundindo essas coisas. A gente tem limite. Certo. Tem limite. Por exemplo, se eu sair nu no meio da rua, eu vou ser preso. Mas você vai numa manifestação feminista, vocês vê as mulheres semi-nuas. E ninguém fala nada. Se falar ainda, é autoridade, é fascista, isso e aquilo. Entendeu? Você não lembra também, pastor Valdo, não sei se o senhor acompanhou, foi em São Paulo que fizeram como se fosse uma roda de pessoas nuas e elas colocavam a boca, né? Uma palavra que eu posso usar agora. Enfim, e era uma cultura. E também um homem deitado, nu, e uma criança ficava tocando. Cultura, isso daí veio do é pior do que eu. Quem tava financiando essa cultura era até um banco, não sei se pode falar aqui, mas era um banco que estava financiando essa cultura de expor o homem nu com crianças lá, patrocinado com dinheiro público também. Entendeu? E ninguém falou nada. E nem vai falar. Até hoje. Não... Isso era para se cumprir justamente no assunto que a gente está falando, agenda global. É agenda global. Já ouviu falar sobre o Jorge Soros? Sim. O Enes tem um vídeo falando sobre ele. Ele é um dos maiores narcotraficantes do mundo. Meu Deus. Ele vive num país capitalista como os Estados Unidos, mas financia tudo que é socialismo e comunismo nesses países que vivem em contradição. Apoia. Nós brasileiros, a gente tinha que dar uma despertada, por quê? Porque é exatamente isso que a agenda global quer, que a gente fica se dividindo o tempo todo e não presta atenção na intenção. Não, porque hoje o Brasil ele é dividido, né? Muito. Direita e esquerda. Se você dá uma opinião, por exemplo, o que nós estamos fazendo aqui, aliás, você que está me acompanhando aí, compartilhe o programa, é muito interessante. Um exemplo, o que nós estamos fazendo aqui hoje, nós estamos sendo imparciais, trocando ideias. Isso. Para quem é esquerdista, pensa que nós estamos defendendo a presidência. Né? Porque a gente tem aquele lado da ética, aquele lado da verdade. E para quem é da direita, imagina que nós somos direita, porque estamos entrando nesse assunto. Mas nós estamos aqui totalmente neutros, discutindo situações. Mas, o meu amigo carioca, Edmilson,
para o povo mais leigo compreender sobre o que nós estamos falando. Eu vou tentar falar de uma forma Mais mais claro. popular, mais Isso, popular. Vou usar o meu E carioquês. se o Zaquino quiser trazer café Por para nós, exemplo, depois recebe uma benção. É tipo assim, vamos de hierarquia. Vamos falar de Hierarquia. Tem os senhores do mundo. certo. Cada país tem seu presidente, tem país que tem rei, essas coisas todas. Certo. Mas lá em cima tem os senhores do mundo. Tem os caras que Que dominam. está acima da política. Está em cima da política. Tem o teu governo, segurança própria e ninguém mexe com ele. Isso até tem uma constituição nos Estados Unidos lá criada que ninguém pode mexer com isso. Exemplo, Eu não lembro. a FEMA, não? Não, a FEMA é uma delas. Pode ver que a FEMA não é investigada e só entra nesses lances de caos. Por exemplo, tem um vídeo recente agora da FEMA vendo um montão de caixões. Antes isso, do isso que eu ia corona. falar, isso aí já estava sendo divulgado. Antes do corona, mas tipo assim, porque eles já sabiam que ia ter esse lance de muitas mortes. Por exemplo, esse caixão, a FEMA chegou com esses caixões na Itália, por exemplo, antes da crise da pandemia ficar ali conhecido. Não, conhecido até que já estava sendo falado, mas ter aquelas muitas mortes, entendeu? Como diz no Brasil, os picos. Os picos. E como é que pode o caixão da FEMA chegar sem mais? Eles já sabiam que esse vírus ia matar, já sabiam do lance do vírus. Porque no carnaval já se falava disso, né? E o carnaval não foi paralisado. Por que o carnaval não foi paralisado? Dinheiro público. Como assim? Como é que chega aí? Vou falar do meu Rio de Janeiro, por exemplo, certo. que eu já conheço melhor. O Rio de Janeiro é o ano que ele mais ganha dinheiro no carnaval. Que vem muitos turistas, tem as escolas de samba que chama muito turista. Do mundo inteiro. Tem mais de 100 blocos na cidade. E cada bloco ali, no mínimo, pelo menos mais de 100 pessoas. E olha que eu estou sendo bonzinho. E fora os turistas, o Rio de Janeiro ganha mais dinheiro no carnaval com o turismo. Certo. Eles não iam cancelar o carnaval. Mesmo se a pandemia tivesse no pico que está agora, eles não iam. Eles iam brigar, eles iam argumentar outras coisas, mas iam realizar o carnaval. Porque fora a mídia que ganha com que o carnaval. tem vídeo falando, né? Até um médico conhecido, né? O Varela dizendo que era uma gripezinha, que não ia dar nada, né? Que a emissora depois distorceu essa fala dele. Porque até hoje o presidente falou muito sobre isso, com base no Varela, e disse que era uma gripezinha, né? Por causa... E virou chacota porque ele se baseou no médico, foi querer ser irônico, eu achei até um erro do presidente, ironizar o doutor Varela, mas aí a galera que viu a mídia manipula mesmo, né? Botou como se tivesse o presidente falando isso, entendeu? Por isso que eu achei que ele errou. Se ele não era para ser irônico num momento como esse, entendeu? Muito sério. Muito sério. E ele foi tentar ser irônico usando essa palavra do Dr. Drauzio e acabou mesmo que foi tudo pro colo dele, como tudo vai pro colo dele. Muito bem. Outro detalhe, a implantação de chip, o que você tem a dizer sobre isso? É o projeto, além do apocalipse, da nova ordem mundial. Mas qual é a finalidade? Um exemplo. Eu não sei se há países confirmados que colocaram chip em quem tinha o Covid para controlar a saúde e se a pessoa estava em quarentena ou não. Você ficou sabendo dessa informação? Não. Que estavam querendo colocar isso. Por exemplo, a pessoa contraiu o Covid, saiu da quarentena, colocaria o chip para controlar a saúde da pessoa. Ela poderia influenciar outras pessoas ou não. Ficaria monitorando. Isso, exatamente. Eu acho que lá na China isso aí. Não, na França fizeram a identidade digital. Então, já tá. Pega esse seu roteiro aí, fica mais fácil. Então, é isso que eu queria te falar, identidade digital. Identidade digital. Qual que é o objetivo disso? É justamente para você monitorar a humanidade. A gente vai ser monitorado. Tudo que a gente fizer, eles vão saber. Se você comprou isso, comprou aquilo, se tem doença. A real intenção é diminuir a população. É a redução da população. Não sei se você já ouviu falar, o senhor já ouviu falar, desculpa, nas Pedras da Geórgia. Tem os 10 mandamentos da nova ordem mundial ali. E um dos primeiros mandamentos da ordem mundial é que a população não pode passar de 500 milhões de habitantes. Desculpa, 500 milhões de habitantes. Passando disso, tem que reduzir a população. Um exemplo,
pode dar o quê? Colapso financeiro, Colapso financeiro, camada de ozônio, vírus, outro detalhe também enfim, guerra. poluir a terra demais. Isso, tudo isso. A intenção, por isso que eles estavam preocupados com a Amazônia. Lá no começo do ano, no final do ano passado. Você viu que deu uma polêmica, né? No Amazonas. A Amazônia também faz parte do planos dele. É por isso que eu estou falando que o presidente não foi à toa, como eu vi em vários vídeos, que o presidente dos Estados Unidos e o Bolsonaro, Deus colocou eles lá, não foi à toa. E são pedra no sapato com a nova ordem. Por isso que a mídia fica doida com isso. Critica, várias falácias, narrativas. Ou seja, perturbação. pinta eles como uma pessoa louca, desequilibrada. Exatamente. Né? Você assiste, por exemplo, o Jornal da Noite na televisão, assim que acaba o Jornal da Noite, tu vê o Facebook, as pessoas tudo malhando. Ele é um monstro, ele é isso, ele é aquilo, entendeu? É complicado demais. E agora, o pessoal de casa, para vocês interagirem, vocês é a favor ou contra a implantação do chip? Você que está me ouvindo agora, escreve aqui no Facebook, você é a favor ou contra da implantação do chip no ser humano para auxiliar a saúde, correto? Segundo eles. E você pode também mandar um áudio, WhatsApp, 449-9897-6833. Qual é o seu próximo ponto aí, Carlos? Tem vários assuntos, né, pastor? Um deles, por exemplo. Justamente sobre o mapa mundial do Apocalipse 12. O que significa? O Apocalipse 12 no mapa mundial, deixa eu colocar lá no Apocalipse 12 que a gente vai entrar justamente no tema base mesmo, né? Lembrando que nós temos aí um teólogo. Isso. Por isso foi muito bom. Foi muito bom, né? Eu não vou ler muito o versículo todo, porque a galera já pode acompanhar em casa. Sim. Apareceu no céu um sinal extraordinário, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos seus pés, uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Ela estava grávida, gritando de dor, pois estava para dar à luz. Então apareceu no céu outro sinal, um enorme dragão vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, tendo sobre ele cabeças e 7 coroas. Sua cauda arrastou consigo 1/3 das estrelas do céu, lançando na terra. Vou até aqui. Aí vamos entrar no assunto da nova ordem mundial para Apocalipse 12. Certo. Começa falando da mulher grávida, né? Certo. A mulher grávida. Se você olhar no mapa mundial, o pessoal que estiver em casa, pegar o mapa mundi, você vai ver que o Brasil tem um formato de a mulher grávida. O dragão que ele se refere é a Europa, a China. Pode ver que o símbolo da China é um dragão. Sim. A águia que sobrevoa sobre a cabeça da mulher é os Estados Unidos. O que vai acontecer, pastor? Agora vamos relatar tudo nesse Apocalipse 12. Vai acontecer o seguinte, que eles vão começar a perseguir os cristãos. Quando começar, primeiro vai vir uns 3 anos e meio de tranquilidade, depois do anticristo ser anunciado, e depois vai vir uns 3 anos e meio de tormenta, né? Na época dessa tormenta, o Brasil vai receber esses cristãos. O Brasil é o país que tem mais cristão no mundo. Eu tô junto a católico, tem mais cristão no mundo. E os Estados Unidos também. Só que vai acontecer que todo mundo, esses países da China, da Europa, vão ser perseguidos cristãos, como tem alguns países camufladamente ali que já estão sendo perseguidos. Eles vão vir correr para o Brasil, vão se refugiar no Brasil. E os Estados Unidos, a águia que se bota ali, simbolizando ali, parando sobre o... Você vê o mapa mundi, você vai ver a águia sobrevoando ali, aterrissando no Brasil. Ele vai dar a proteção. Que é os Estados Unidos. É os Estados Unidos. Ele vai dar a proteção para que não chegue. E o Brasil, você vê, ele vai acompanhando Apocalipse 12, fala vai levar ela para a terra, a mulher grávida para a terra, uma terra fértil. O Brasil é fértil. Você vê qualquer coisa que a gente planta, a gente... Olha, o que o senhor fala sobre isso, biblicamente, pastor? Então, o texto, o Apocalipse inteiro, ele é constituído por numerologia e tipologia, né? Então, eu confesso que eu não tenho essa informação do jeito que ele está falando. Até é bom que eu vou me aprofundar mais a título de pesquisa. Mas é complicado porque
eu acredito que até diante da fala dele, haveria um bug muito grande, né? Porque nós viveríamos um colapso maior do que vivemos hoje. Hoje a gente recebe gente já do Haiti, África, né? Pessoas de outros continentes que Paraguai que vêm é pra do cá. lado, né? E com uma condição miserável de vida, né? A grande maioria deles. Então é algo que a gente realmente precisa se aprofundar mais para ver a identidade de cada uma das figuras apresentadas no texto de Apocalipse 12. Pastor, eu me referi às pessoas, os cristãos que vêm. Claro, foi muito bom o pastor lembrar aqui que já estão vindo sim. E a gente só está sendo um país miserável que a gente já veio já De uma com corrupção pô, há mais de 20 anos. É verdade que quando o Brasil foi descoberto, já foi uma descoberta vinha na corrupção? Né? Ah, sim, sim. Toda a riqueza do país. Um pouco de geografia que eu lembro, os índios, eles eram enganados porque os colonizadores apresentavam o álcool dizendo que era água, ateava fogo no álcool, dizendo que se eles não dessem a riqueza, colocaria fogo na água, né? Olha Nos rios. só. Então, o Brasil foi fundado debaixo de corrupção, Então, sem dúvida. os índios já tinham uma certa inteligência para proteger a terra, né? Pois é. Que coisa. Né? Tanto que houve muito estupro, né? E essa miscelânea de cultura, né? O índio com o branco, onde nasceu o caboclo, né? Eu sou neto de índio, né? Eu sou caboclo, minha mãe é loira do olho verde. E geralmente tem a cabocla, né? Você que fala assim? O índio tem uns cabelos lisinhos, né? Liso, preto. Né? Então, mas naquela época, na época que o Brasil foi colonizado, a maioria foi estupro, né? Não, violentadas. Que coisa, né? Ainda fala... Você vê que muitas, agora vamos até falar de parte espiritual, vê que muitas maldições que existem foram plantadas lá atrás, né? Desde a época. O Brasil, se ele tivesse sido descoberto com oração e consagração do terra, do solo para o Senhor, seria outro país hoje. Né? Agora, e aquela outra polêmica que diz que o Dom Pedro era maçom, é verdade? Sim? Os estudos dizem Apontam. isso. Apontam para E isso. o que é a maçonaria na sua visão? Pastor, posso falar mesmo? Essa agora o Face derruba. O Face derruba. Eles falam que não, mas para mim é uma seita. Não tem outra explicação. Porque Mas no passo, vocês acreditam que Dom Pedro era? era não só Dom Pedro, como Marechal Herme, o Marechal Deodoro da Fonseca e outros ainda. O Brasil foi governado por maçonaria durante muitos anos. E até um tempo atrás era que dizem a conspiração que o Temer também é até bruxo, cara. Não é mesmo? Meu Deus do céu. Que ele é também da maçonaria. Olha, a dona Antônia falou que ela é contra o chip. Tem mais alguém que está participando aí? Participa com a gente, manda um WhatsApp 433. Olha, chegou aqui um WhatsApp do Rio de Janeiro. Olha que legal, hein? Pessoal do Rio. Da minha terra. É o seguinte, comunismo é uma ideologia política e socioeconômica que pretende promover o estabelecimento de uma sociedade igualitária, sem classes sociais e apátrida, baseada na propriedade comum dos meios de produção. A ditadura perfeita terá a aparência da democracia, uma prisão sem muros, na qual os prisioneiros não sonharão sequer com a fuga. Um sistema de escravatura, onde, graças ao consumo e ao divertimento, os escravos terão amor à sua escravidão. Tá aí. Quem foi? Seu Márcio. E tem um filme posto que fala sobre comunismo e feminismo. É o seu Márcio. Márcio Greig? Greig. Esse é meu amigo. É do Pedi Rio de pra ele Janeiro. me dar um reforço. Ah, Obrigado, é. Márcio. Só você mesmo pra salvar a gente. Nós temos aqui também de São Paulo. O comentário seguinte. Irmãos, que tá pedindo oração. Ok, tá comentando sobre o vírus, mandou uma mensagem aqui, ok. Miriam Moura está acompanhando a programação. Ô, louco. Será que estão conspirando até contra a gente já? Tem uma irmã que disse que foi depositar uma oferta, mas porque o nome não era, achou que apareceu o nome chamado Maria das Graças. Ô, louco! Será que o pessoal está depositando em outra conta então, gente? Que coisa, o Bradesco. Depois a gente manda a conta para você
conferir se os dados estão certos, tá bom? Obrigado, a irmã ia mandar uma oferta para a rádio. Amém. Bom, e você de casa? O que você está achando aqui do nosso programa? Tem alguma pergunta, alguma dúvida que você tem para o Carioca aqui responder, junto com o pastor? Manda suas perguntas aqui pelo Facebook e compartilha, tá? Interaja. Diga para a gente também qual é a sua cidade. Antônia está participando, Jéssica André de Oliveira de Apucarana, Deus abençoe Samuel, Deus abençoe também aqui a Alessandra Machado, Josiane Lemes, Lourdes Oliveira, Tati Martins, Cimeia Rodrigues, Suzana Reis, Vanilda Lopes, Cristina Rafael. Vai compartilhando aí o nosso programa, que é muito interessante hoje. Você tinha comentado também algo muito interessante sobre o que está acontecendo hoje, né? Digamos, sobre o caos. Então, primeiro veio a informação em massa, depois veio a morte, mas eles estão conseguindo deixar as pessoas literalmente em casa, né? Através disso veio o medo, o pânico, muitas pessoas morrendo até de suicídio. Outros problemas sendo desencadeados são problemas de ordem psicológicos, psicossomáticos, né? Seria histeria, síndrome do pânico, depressão, tudo isso está se instalando, que as pessoas estão mais dentro de casa. O número de agressões domésticas também aumentou muito, o número de perseguições. E aonde vai parar isso, na sua opinião? Pastor, na minha opinião, até alguém tiver o bom senso de falar, não, a pandemia existe, o caos existe, mas a gente precisa despertar. Despertar. Porque agora, você já viu o número de desempregos no Brasil. Mas essa era a intenção. Por que essa intenção? Para promover o caos. É aquilo que a gente estava falando. Sem comida, sem dinheiro, o povo não vive. Você já viu a Venezuela como está? Eles estão fugindo para cá ou em países vizinhos. Por causa justamente desse caos, ditadura, comunismo, tudo isso que a nova ordem mundial emprega. Ditadura, comunismo, fome, miséria, caos, pessoal saqueando lojas, fazendo a manifestação, polícia, gás lacrimogêneo. Esse é o caos. Tem uma frase da Grace, eu esqueci o nome dela, da presidente do PT. Ela fala, vamos pro Chile lá, porque lá a gente vai ter que fazer movimento, vamos, nem que a gente parta pra violência, tá entendendo? Esse é o caos que eles queriam implantar. É o que eu falei lá no começo, não foi à toa que Deus enviou o presidente do Brasil e o Trump dos Estados Unidos, que eles são uma pedra no sapato para esse caos. Porque, não sei se o senhor lembra, lá nos Estados Unidos o Trump sofreu igual ou pior que o Bolsonaro sofreu aqui no país. A mídia toda em cima, vários fake news, inventando coisas deles, e ele conseguiu vencer esse sistema com a verdade. Agora, isso é um milagre, né? Tanto no Brasil como lá. Foi um milagre de Deus mesmo. Porque imagine se fosse numa situação, se a gente tivesse aqui no país agora, o outro lado do poder. A gente tudo em casa, os prefeitos e governadores mandando na cidade, não deixando. Você seria preso somente só se você atravessasse a rua. Olha aí, tá vendo que coisa? Entendeu? E o que você me diz sobre o Brasil após essa pandemia? Você acha que vai voltar ao normal? Eu tenho certeza que vai. Eu tô com um otimismo muito grande. Que as empresas vão precisar se levantar. Elas vão contratar, vão precisar produzir para poder se erguer. E a economia vai subir um pouco. Eu acredito que a economia pelo menos vai voltar ao normal. Justamente porque as empresas que estão quase fechando vão precisar de produção para poder se erguer de novo. Se manter, né? Se manter. Então, essa guerra política que nós vivemos, você acredita então que pode ser os senhores do mundo por trás disso? Não só a parte econômica. Eu só não acredito como eu tenho certeza. Os senhores do mundo, eles estão preparando o caminho para a vinda do anticristo. Olha, segundo o site da CNN Brasil, né, ações da Latam caem quase 40% após pedido de recuperação. Nós temos aqui também uma informação da América Decide. Ó. Com restrição de voos, o Brasil entra na mira de Trump. Está tudo restrito. Vamos lá. Mais coisas, só algumas manchetes. Também deram os parabéns para a Polícia Federal
né, diz o Bolsonaro, sobre a operação contra o Witzel. O presidente oficializou a interferência da PF ao negar irregularidades. Por exemplo, estava tendo uma polêmica com a saída do Sérgio Moro do ministro da Justiça. O presidente alegava que notícias ou informações eram ocultadas dele. Cai o Sérgio Moro, ok? O Brasil fica chocado com a separação dos dois. Aí há uma troca de farpas e um querendo provar contra o outro. E agora está se descobrindo que havia fraudes na construção dos hospitais. Você tem alguma informação, não? Isso desde o começo da pandemia sempre teve. A intenção, na minha opinião, isso é eu que estou falando, a pandemia só serviu para eles desviarem dinheiro, verbas. Eles não tinham como roubar. Admitem ou não, mas o governo Bolsonaro não está deixando roubar. Não apareceu até hoje nenhuma notícia. E ele fala isso ele fala isso no vídeo. Que tá corrupção zero. Aquele escândalo de mensalão, de petrolão. Isso acabou. Segundo o site R7, gente, eu estou citando as fontes para as pessoas pesquisarem. Segundo a R7, o ministro do STJ aponta indícios de participação de Witzel nas fraudes. Então, desvio de verba por causa da pandemia. Os hospitais de campanha, respiradores. E ele era um dos contras. E ele contratou uma empresa que trabalhou por Cabral lá. Isso aí é informação, não é opinião. Ele que trabalhou com o Sérgio Cabral. Sim. Que só essa empresa que ganhava as licitações. E foi justamente a mesma empresa que ganhou as licitações de agora. Como é que eu vou contratar uma empresa que ficou com um governador corrupto para trabalhar comigo? Nossa. É isso que aconteceu. Sim. Aí fica aquela questão, né, Bispo Isaac? Qual é o propósito que tem por detrás disso? Porque tem a corrupção. Sim. Isso é fato. Sim. Né? Ontem mesmo eu estou com um vídeo aqui, lá em BH, até estava comentando com o irmão aqui. Lá em BH, o hospital de campanha, imenso para acomodar centenas de pessoas, está desocupado, está tudo vazio, com um funcionamento redondo. Sim. Água nas torneiras, na privada, nos banheiros, e não tem nenhuma vítima de Covid. Então, se tem essa corrupção por conta da dinheirama que está sendo enxertado nesses hospitais de campanha, né? E não tem vítima, por que essa mortandade desenfreada? O que está por detrás da mortandade dessas pessoas? É essa questão que a gente tem que procurar saber o porquê. Por que o governo enxerta tanto dinheiro, a criação de hospitais de campanha no Maracanã, no Maracanãzinho e por aí vai, e o índice de mortes aumenta? Qual o objetivo que está por detrás dessa mortandade? Olha, lendo duas notas aqui do site UOL, eu estou sendo bem imparcial com os sites, né? O UOL falou, Brasil já passa os Estados Unidos em número de mortes diárias, sempre do lado negativo. Pandemia no Brasil. Em meio a aberturas, Sul vê casos de coronavírus subirem 86% em uma semana. Agora vamos falar de religião. A Igreja Católica já questiona isolamento e quer reabrir o santuário, sabe de onde? De Aparecida. Que circula muitas pessoas anual por lá. No dia 12 de outubro são 100 mil pessoas. 100 mil pessoas, só num dia. Num dia. Eu não estou querendo ser pessimista não, mas será que vão fazer igual o carnaval? Então, como é que como é que vai ser agora? Porque vai ser uma briga, né? Vai ser uma briga. Estou querendo, vão abrir para turista, para visitante, vão cometer o mesmo erro que cometeu no carnaval? Já que é para parar isolamento, tem muita gente infectada, tá acontecendo muitas mortes, paralisa tudo, cara. Não era para ter feito carnaval, então não vamos abrir. Entendeu? Nada. Tá rolando muitas mortes. Sim. Infelizmente, tem família chorando lá no Rio, então nem se fala. E aproveitando o lance lá das autoridades, aproveitar uma pandemia para poder roubar, em outros países ele seria o quê? Hoje, segundo o site da CNN, Covid-19, mortes no Brasil podem chegar a 125 mil até agosto.
Agora, a gente não ouve uma notícia boa, né? Mas Quantos- tem, e você entrar no site do governo, tem algumas emissoras, a Rede TV, por exemplo, ela fala sobre isso, sobre os números de curado, os números de infectados, óbvio, o número de morte, mas fala o número de curados, que chega a ser quase perto desse número de mortes, entendeu? Sim. E eles não divulgam o número de curados. Tá uma polêmica danada por causa do remédio que o Bolsonaro, o presidente, falou que resolve, Cloroquina. a cloroquina, e muitas partes da esquerda não concordam. Aí o que ele fez para evitar essa polêmica? Toma quem quiser. Ele deu livre-arbítrio. Então, ele está sendo totalmente assim, Parcial. parcial, né? Ele não quer. O ditador, que conforme ele é julgado, que quer armar a população para se proteger, e está dando livre-arbítrio da população de tomar o remédio se quiser. Que coisa, né? O interessante é que a forma que ele ganhou a eleição foi puramente via internet, né? Ele não tinha espaço E na tinha 8 televisão. segundos de televisão só. O que 8 segundos a gente faz, né? Só para falar o nome e o lugar. E ele pela internet conseguiu e tá lutando contra uma E a máquina. internet, vamos voltar aos senhores do mundo, que eles queriam controlar a internet. Sim. Ainda tem um projeto de lei do PT, eu falo logo partido, que eles estavam fazendo isso, estão fazendo isso, ainda está em votação, ainda está em estudo, para eles diminuir um pouco a interferência da internet. No Pará, o governador do Pará já fez isso. Qualquer coisa que falar mal do governo, essas coisas todas, está sendo... Então eles têm acesso ao servidor. Exatamente. E é na Rússia que tem um servidor independente? É na Rússia, não é? Eu acho que sim. Que eles conseguiram a internet que é fornecida para a Rússia de forma independente. O firewall, né? É próprio. Ainda vem um sistema de 5G aí que é perigoso, hein? Então, é outra polêmica. É outra polêmica. Que talvez dá um programa inteiro sobre isso. Deixa eu mandar um abraço aqui para, acho que é Mairu. Fugiu o nome. Ela é sobrinha da Aleluia, da Tatiane, lá de Cascavel. Tá ouvindo a gente, olha que legal. Mandou um zap aqui agora. Queria mandar um abraço pro Márcio Greik aí, cara, lá do Rio. Mandou outra mensagem, Eu ó. mandei. Ele falou assim, ó. Algumas pessoas residem em áreas de risco, onde o ir e vir são controlados pelos donos do local. Já entendemos que é isso, né? Isso também não é uma ditadura, né? Aqui no Brasil somos obrigados a votar. Isso também não é ditadura? Então ele está falando que há uma ditadura camuflada. Sim. Esse local aqui são Exatamente, não é só, pessoas não é só a mandam, né? obrigação de votar, não. Até a obrigação de você servir o exército. Tu é obrigado a lá se alistar, pô. Então, de certa forma, é uma Um ditadura. país democrático, você tem o direito de Escolher. escolher. Entendeu? Você tem o direito de Não escolher. precisa ir muito longe, É. né? Como é que um estado como São Paulo promove um rodízio sem conversar com a população, Com sindicatos. sem fazer uma pesquisa, simplesmente trava tudo. E isso é ditadura nua e Mandaram crua. aí, estão querendo tirar os livros, já, você viu? Ah, é? Já Porque... parque. Ah, sim, isso aí foi... E você Mas teve viu? uma briga, né? O senhor viu o metrô e os ônibus como é que ficaram? Pois é, Depois super da- lotado. do rodízio? Aí aumenta o índice. Então, de contaminação. Claro. Aí Aí eu depois te fala que a pergunto- contaminação aumentou. Eu te pergunto, pastor, eles estão preocupados com o povo mesmo? Mas por que diante das câmeras, né? Aquela coisa bem feita e o Pois povo é. acredita, né? Alienado. A alienação, não sei nem usar essa palavra Essa palavra direito. mesmo, pelo Entendeu? medo, né? É aquilo que eu falei. Eu vou te algemar, mas é pro teu bem. Tu vai ficar com fome. Eu vou fechar a tua empresa, mas é pela tua vida, é pelo teu bem. Você vai morrer de fome, mas é pro teu bem. Esse é o comunismo. Começa assim. Ou então é por segurança, né? A A tua segurança. aquela mentirosa, vamos fazer pro seu bem, é pra tua segurança, pro teu... E a pessoa tá ali, ó. Aí a pessoa que fica dentro de casa, vendo reportagem, que dia que vai acabar isso, e nunca acaba, tá ali, ó. Vou almoçar, vou comer o quê? Não tem dinheiro, e aí? Agora, me fala uma coisa, cara, na sua opinião, você acha até quando vai
sextena, porque quarentena já acabou, né? Eu tinha uma coisa comigo, era até o presidente cair. Ah, muito. Porque agora vai querer esticar, né? Aí quando eles não estão conseguindo arrumar alguma coisa para Vai usar quantos alunos em casa, alguns estudando online. Agora, ó, setor de van escolar, setor de motorista. Eu sou a favor do isolamento controlado. Entendi. Trilha. Ah, tá. Sim. Eu sou a favor do isolamento controlado. Um exemplo. Idoso, casa, Uhum. criança, saudável. Eu vou lá com a minha máscara, álcool em gel e vou trabalhar. Sim. Abrindo lojas, pô, só pode ir 3, 4 pessoas ali na minha loja. Eu ter aquele controle. Mas fechar tudo, o lockdown que estão falando, ninguém na rua, isso é ditadura. Olha. Isso é ditadura, isso é desumano. E da onde vem esse sistema? Da onde eles se espelham para isso? China, país comunista. Eles leram, já ouviu falar sobre o Karl Marx, né? Uhum. O cara que fez ali o livro dos comunistas, acuse do que vocês são, tá entendendo? O comunismo veio do Karl Marx ali e eles seguem isso na cartilha do cara. Eles lêem a cartilha e seguem, o cara é o cara, mas você olhar a vida do Karl Marx, meu Deus do céu, era um frustrado. É sério, mas os caras endeusam ele, fazer o quê? Coloca ele num patamar. No muito patamar que ele nunca conseguiu ser. Mas fazer o quê? A história, doutrinar as nossas crianças, tudo por causa disso. É igual eles falam sobre o livro do Paulo Freire, que você, como aluno, tu tem autonomia, tem liberdade, blá, 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 blá. Olha o que aconteceu de respeito aos professores. salário. Você vê que o professor apanhando dentro de sala. Uma doutrinação aí. Aqueles que deveriam ganhar bem, né? Não são respeitados pelos... Engraçado, se você tocou num assunto bom. Tem professor que é doutrinado a fazer isso, mas recebe uma merreca. E mesmo assim fica com aquela doutrinação partidária, militância. Incitando. Não dá para entender isso. Bom, mas nós estamos chegando aqui quase já aos instantes finais aqui da nossa programação. Espero que foi um programa esclarecedor, embora, na minha opinião, muito subliminar. Pô, tinha muita coisa Eu achei para falar. muito subliminar ainda. Mas eu acredito que muitos entendidos captaram alguma mensagem, né? Porque o propósito do Carioca vir aqui hoje é instruir as pessoas, informar, que desconfia um pouco, né, irmão? Não vai aceitando tudo que vai colocando no ouvido abaixo. Desconfia um pouco das informações. Um exemplo agora, malharam o presidente devido à Polícia Federal. E aí, não está descobrindo fraude? Então por que malharam tanto ele? Pois é. Não é verdade? A narrativa que eles querem colocar, que ele queria interferir na Polícia Federal para proteger os filhos. Então, quer dizer, eu prefiro proteger meus filhos, mas descobrir ali um roubo de milhões ali de um governador, eu descobri um roubo ali de um deputado, de um secretário. Foi vereadora ou deputada? Lembra que foi assassinada lá? Foi a Marielle, que virou vereadora. Vereadora. Então, você acha que o pessoal não sabe? Coisa Na verdade, está todo mundo preso no sistema. Né? Exatamente. Mas é aí que tá, fique em casa. Ficar em casa eu vou ver televisão. Vendo televisão eu vou querer saber das notícias. É aí que vem a grande manipulação. Aí a informação que a pessoa recebe é a informação que eles querem dar. Que eles querem dar. Não, fato. Os números, eles se enganaram, adulteraram esses números de mortes, esses números de casos, várias e diversas vezes. Que o trabalho do governo está sendo mais desmentir as fake news do que trabalhar, entendeu? Porque todo dia, eu acho que ele senta lá na mesa para governar, não dá, né? Se eu fosse presidente, colocava só uma equipe só para ficar porque... destruindo as fake news. Porque é demais, não dá para governar assim, não dá para trabalhar assim. E é uma polêmica, né? Na época da... pra você ver como que a gente, brasileiro, a gente esquece das coisas muito fácil, né, pastor? Na época das queimadas, lembra? Mas Sim. foi um comentário que estava queimando e saiu na mídia Exageradamente. mundial, Só que aquele período do ano é normal as queimadas.
Sempre Só que o não é óleo. divulgado. Hã? E o óleo? Ah, o óleo no mar, No né? mar, veio da Entendeu? Venezuela. Mas- Descobriram que veio da Venezuela. E foi aquele escarcel e pá, 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 pá. Acabou o assunto. Acabou. Então sempre vem alguma coisa. É. E aí a luta era de quem? Contra governo e ONGs, né? Isso. As ONGs antigamente, nos governos anteriores, pegavam milhões e milhões. Como ajuda. Por exemplo, vou dar um exemplo, MST. O governo antigo ficou quase 16 anos aí, um pouco mais, um pouco menos ali. Por que não resolveu o problema do MST? Porque querem eles como apoio, entendeu? Poderia dar casa para todo mundo e já é. Terreno Tanto na dinheiro. terra, por que não resolveu? Se é fechamento dos caras, o MST é meu fechamento, eu vou lutar com ele, reforma agrária. Mas por que não resolveu? Esse não Aí, vai ter motivo outra para lutar de coisa, aí o novo. que aconteceu? É. Aí o presidente chega lá, se invadir terra, o proprietário pode ter o direito de atirar. Acabou as invasões de terra. Ou seja, aí a culpa não vai ser deles, a culpa vai ser do proprietário que matou. Ou foi... Defendendo sua própria propriedade. Pronto. E é perigoso sair como herói, né? É. Então hoje a gente tem que se apegar em Deus mesmo, desconfiar dessas informações. Na minha opinião, ter as precauções. Infelizmente o vírus existe, Claro. né? Tomar as devidas provisões, mas não deixar ser conduzido pelo medo. Porque o medo atrai essa manipulação. Eu não lembro uma vez como que as pessoas eram manipuladas. É pelo medo, pela ambição, que é os pecados capitais. né? Ah, sim. Ou é pelo medo, Tem. ou pela ambição e Ganância. a ganância, né? Então, são as portas, né? São as portas que o sistema encontra. Ou a pessoa quer crescer e por causa disso ela derruba todo mundo para alcançar o topo, ou pelo medo e ela acaba fazendo o que a pessoa quer. Né? E é o que a mídia está fazendo. Agora, interessante que existem canais tradicionais no Brasil que parece que está fechado com isso, né? Totalmente. Você não vê um canal. É que é complicado, pastor. O que a gente está fazendo aqui é coisa de corajoso. Não Entendeu? tem ninguém falando assim, ó, tantos. Vamos pesquisar aqui, né? Número de curados no Brasil. Vamos ver. Pode ver, os últimos dados aí do Ministério da Saúde foi que o número estava alto, entendeu? De curados. E eles não divulgam, Não fala, né? não falam. Agora há pouco, Minas Gerais teve um aumento de 800% de contaminados. Olha aí, ó. O Sul, 86%. Ó, acabei de ver uma notícia aqui de saúde.gov.br sobre o coronavírus. Mais de 142 mil pessoas estão curadas no Brasil. Por que não se fala isso? Não é bom para eles divulgar os curados. O site da saúde também. Há 4 dias atrás, 135.430 pessoas estão curadas no Brasil. Então, você deve se informar daquilo que é bom também, para te dar Mas otimismo. se o senhor não acompanhou, o ministro general lá, que Bolsonaro, eu não sei qual é o ministério que ele está, ele falou sobre isso e ainda ditou o nome das emissoras. Ele falou, apresentou os números, aí perguntou para essa determinada emissora, por que vocês não divulgam o número de curados? Só desgraça, o idoso tá ali em casa, assustado, e só vê, morreu um, morreu fulano, morreu... Só desgraça, só desgraça, só desgraça, a gente tem que começar a falar coisas boas. Tem que começar a incentivar a população, dar esperança para a população. Sim. Aí você liga a TV, que 100% manipulada, 100% já recebendo, o que eu falo, da nova ordem mundial. Tem que cumprir a agenda global deles. Tem que cumprir. Então é algo que não tem como fugir. Não tem como fugir. E esse governo arrebentou o sistema. Eles não esperavam isso. Aí, atrasou um pouco o lado e eles estão desesperados. Por isso que vem esse desespero, essas falácias, narrativa contra o presidente. Todo mundo que tenta furar esse sistema sofre. Só que Deus está com o presidente. Amém. Eu acredito que Deus está com o presidente. Desde a época das eleições, senão já a mão de Deus foi ali naquela facada. E Deus tem olhado por essa nação. Amém. Essa é a nossa esperança. Essa é a nossa esperança. Bom, nós vamos trazer algo que traz esperança, que é a palavra de Deus. Vou deixar aqui com o pastor
trazer um breve relato da palavra, Sabe? para a gente fazer uma oração, né? Porque meio-dia é tradicional a gente Ah, orar. pastor, deixa eu mandar, senão Sim, eu apanho em pode casa. ficar à vontade. Um beijo para minha esposa Antônia Luísa, para Bianca, para Bruna. E eu prometi que ia mandar um abraço para Você ela. vai ser Xuxa Ela agora? até colocou Um beijo aqui. pra minha mãe e pro meu pai, pra você. Ela até colocou, tem muita gente leiga nesse assunto, pastor. E como tem muita gente que fica desantenado, dormindo ali, e não presta atenção nos acontecimentos do mundo com a Bíblia. Que Que é um fato. é fato. Se você não ficar ligado no que está acontecendo no mundo, estou dizendo em nível mundial, e se você não pegar a Bíblia e não ver que Jesus nos avisou sobre isso tudo que acontecer, É. você vai ficar dormindo. Jesus vai vir e você não vai nem ver. Infelizmente. É, Como uma morte súbita, né? exatamente. Pastor Valdo, pode trazer algo de Deus aí. O Salmo 46, ele diz assim: Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos. Ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embravecem, os reinos se movem. Ele levantou a sua voz, a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito a terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Em meio a tudo isso que estamos vivendo e enfrentando, refugie-se no Senhor. Busque apenas a Deus. Creia somente nele, porque sem ele certamente pereceremos por aquilo que ouvimos e por aquilo que vemos. Crendo nele, temos certeza, seremos refugiados, guardados e protegidos pelo Altíssimo. Que Deus te abençoe e saiba que é dentro desse socorro que nós nos apoiamos para que a nossa vida ela tenha a verdadeira e plena segurança. Que Deus te abençoe. Te aguardo logo mais, às 3 e às 19 horas e 30 minutinhos, na Avenida Souza Naves, 495, centro da cidade de Jandaia do Sul, esquina com a Caixa Econômica Federal. Muito bem, nós vamos agora a um louvor. E enquanto estiver tocando esse louvor, pega o seu copo com água, escreve agora, você que está pelo Facebook, o nome das pessoas que você quer. Nós estamos em 4 pessoas aqui, nós vamos orar por essas pessoas. Então, independente da sua igreja, religião, você que quer oração, escreve agora no Facebook, deixa o seu comentário. Quem está nos ouvindo pelo aplicativo, mande pelo WhatsApp. Na tela do aplicativo, clica no WhatsApp, mande esse nome. Depois desse louvor, nós vamos entrar em oração e vamos abençoar vocês. Isso aí é assunto que precisa de muito tempo, de muita... Calma. É um assunto É muito Estão complexo. ouvindo, não? Estão ouvindo mais, não? Tá. Então, mas acho que é um bom de baixo, né? Isso aqui é assunto para 2, 3 horas, professor. Ou mais. Eu não consigo fazer essa resumida rápida assim, entendeu? Tem muita coisa, né? Aqui, Você tá tava patrocinando a olhando. marca aí. Tinha colocado a motivação. Tem um monte ali. Ai, pastor. Tava olhando. motivação. Copo, boné. Só faltou Ainda desenho. tem Daniel 10 aí, o Daniel 10. Aí Daniel, quando fala da estátua de Nabucodonosor, os pés, é esse governo que está vindo agora. Ainda tinha isso assim, que vai voltar para Roma. O governo passa, a estátua passa o quê? Pela Pérsia, pela Grécia, não é? Então, quando chega aos pés, volta para Roma. E a Roma tem 10. E uma conta já colocou os 10 governos para ele. O último agora tem que fixar aqui no frente. E já se cumpriu essa profecia. Mas eu acho que no Brasil só não conseguiu por causa de Israel, né? Era outro assunto também. Eu estava já aqui em Israel, em 1948, Israel pegou a cidadania. E o Macron, eu até coloquei É a muita data coincidência, aqui. né?
Dia 14 de maio. Israel se aliar com o Brasil logo agora, né? No finalzinho do ano passado. É muito coincidência, né? Se tiver uma guerra, o Brasil não tinha embaixado, né? Eleição de Macron, quantos votos? 66,6. Tá louco, meu? Eu tô te falando. Meia. Ele ganhou a eleição com 66,6. Realmente. Eu tô falando, é um assunto que a gente passa aqui 2 horas e não percebe. Não, porque é muito. Detalhado, não dá pra E uma explicar. coisa vai puxando a outra. E uma coisa vai puxando a outra. Só sei que quem comanda isso tudo é os senhores do mundo. Estão preparando a vinda do anticristo. Eu acho que esse programa aí, esse programa eu poderia fazer ele à noite, né? Tipo, um sábado à noite, um domingo. É um horário assim de pegar o povo inteligente, né? É um povo inteligente. É, mas ao mesmo tempo tem uma inteligente, tem uns. Tem muita controvérsia, tem muita opinião diferente. Esse horário, que eles pegam o povo assim, preparando almoço, dando cara, olha os homens mesmo. E sabe que é muito empresário, político, é um horário mais à noite, né? Porque os caras não dão cedo, você sabe, né? Muito fantástico é à noite. 9 horas, 10 horas de fantástico. Ou de manhã, 7 da manhã. Horário que é. O pessoal, ó, foi isso. Os velhos, já quase 6 horas. E olha, dá ibope, viu, irmão? Depois de terminar tudo, a gente não vê quanto deu as visualizações. O nosso amigo meu participou do pedido, acho que eu falei com ele, dá uma força lá, que ele é um cara também mente aberta. Pra isso a galera tinha que participar mais, mandar as dúvidas, Não, mandar as perguntas. mas é que tá. Aí a gente tem que criar um foco, né? A gente tem que criar as perguntas. É que hoje foi um programa de debate, né? A gente fez assim uma mistura. Aí tem que ter um foco e seguir. O foco podia ser justamente a nova ordem mundial, que vai falar disso tudo. Entendeu? A gente alertando os irmãos cristãos e a população sobre a nova ordem mundial, a gente vai preparando eles para o que está para vir. Entendeu? Porque tem que se preocupar em oração, principalmente, é o teor de tudo, e ficar alerta com o que os governantes, com os prefeitos estão fazendo. Entendeu? É esse alertamento que tem que fazer. Ah, não ligo para a política, tudo bem. Mas procura saber o que está acontecendo, você vai para dentro da tua casa, vai para dentro do armário, vai para dentro do teu bolso, vai para a escola do teu filho. Tá entendendo? Isso aí que você falou dos terrenos lá, você lembra daquele dia? Lá no cemitério lá em cima lá? Que uma parte dos terrenos eles deram pro povo, depois os proprietários foram lá e tomou tudo. Porque hoje em dia foi até barquinho lá de madeira. Oi? Bolsonaro parabenizou a Polícia Federal. Aí vem que ele atiça, aí os caras. Mas tá vendo, meu? Quem diria que o cara lá tá envolvido, né? Então. Agora, tá muito complexo. Deve ser uma Tem que coisa. fazer uma sintetizada. Trave isso, Pra achar Isaías né? capítulo 55, verso 10. Como a chuva e a neve descem dos céus, e não retornam para eles sem regarem a terra, e fazerem-na brotar e florescer, a fim de que ela produza sementes para o semeador e pão para os que dele se alimentam. Você que tem sido abençoado com o programa Tempo de Renovar, seja um semeador e nos ajude a continuar abençoando várias vidas. Ajude a manter esse programa no ar e seja recompensado por Deus. Faça uma doação, envie uma oferta de amor. Banco Bradesco, agência 6254, agência 6254, conta corrente 102 49-0, conta corrente 10249-0.
A Bíblia diz: lembrai-vos, aquele que pouco semeia, igualmente colherá pouco, mas aquele que semeia com generosidade, da mesma forma colherá com fartura. 2 Coríntios 9, verso 6. Banco Bradesco, agência 6254, conta corrente 10249-0. Ajude. Programa Tempo de Renovar. Estamos apresentando Programa Tempo de Renovar. Apresentação: Bispo Isaac Souza. Muito bem, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês. Nós vamos agora entrar no momento da oração e tem muitas pessoas aqui confirmando a audiência, pedindo oração também. Eu tenho certeza que aonde você estiver, a poderosa mão de Deus vai te alcançar. A palavra de Deus diz através de Jeremias: clama a mim e responder-te. Então, não há resposta se não houver um clamor, não há vitória se não houver uma luta. Nós temos que enfrentar as situações sabendo que haverá um refrigério, como foi dito aqui. Deus abençoe a vida da nossa querida Isabel de Apucarana. Vamos orar pela nossa irmã Sônia, que está acompanhando o programa. Deus abençoe aqui a Vanilda Lopes. Ela fala: bispo, ore por mim, estou precisando muito. A Suzana Reis de Oliveira falou: bispo, ore pelos meus filhos Leandro e Gabriele Oliveira, de Santa Clara do Sul, Rio Grande do Sul. O pessoal está ouvindo em todo o Brasil mesmo, hein? A Suzana pede pela sua mãe Judite Reis da Costa. Antônia Luiza, ela está pedindo aqui, ó. Pera lá. Deixa eu anotar aqui, gente. Tanta coisa, né? Vamos lá. Ela pede pela Verlaine, pela Gabi, Bruna, Bianca, Bruno, José e Conceição. Amém. Vamos orar. A Cláudia Pereira está pedindo oração para Cláudio e Fábio. Davi pede oração. Eles são de Apucarana. Amém. Também Alessandra Toretti acompanhando a programação. Simeia, Deus abençoe todos vocês. Obrigado aí pela audiência, né? Todo mundo acompanhando a programação. O nosso querido Antoniel da Mota, de Jaguapitã, também está ouvindo aqui o programa. Deus abençoe você, tá? Muitas pessoas. Daqui a pouquinho tem um pastor Adão. Baixa o aplicativo da rádio, gente, para vocês acompanhar, viu? Baixa o aplicativo para vocês estarem antenados aqui no nosso programa, tá? E deixa eu ver quem mais. Vamos orar, né? Um pedido aqui da nossa querida irmã Maria, a esposa do Hudson, como um casal que eu tenho um carinho muito grande. Ô, irmã Maria, estamos orando aí pelo povo do Boa Vista, né? Deus, ele tem as suas promessas, mas nós temos que vigiar também, né? Há pessoas de Mandaguari, houve óbitos aí em Mandaguari, mas Deus está cuidando de tudo, né, Maria? Deus abençoe a sua compreensão, o seu amor pela obra. Ela diz que sempre acompanha pela rádio na hora do almoço. Amém, querida. Deus abençoe. E ela falou que a nossa programação está bem informativa e nos faz pensar. Ó, que raciocínio inteligente da Maria, hein? Esposa do pastor Hudson, ela pede oração para o André, que é o sobrinho do pastor Hudson, que é um jovem que está com câncer. Vamos orar. Eu tenho certeza que Deus vai entrar agora com essa questão. Inclusive, o pastor Valdo está com uma série de programas sobre a vontade de Deus, né? O que falar, o que dizer quando a pessoa está numa situação dessa, né? É muito interessante. Eliane Oliveira também está acompanhando. Vamos orar. Então, nesse momento agora, o pastor Valdo vai iniciar a oração e eu termino em nome de Jesus. Ore agora com o Bispo Isaac Souza. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Senhor, nós entramos na Tua presença nesse início de tarde. Nós te agradecemos porque o Senhor tem nos sustentado. Estamos aqui reunidos no estúdio da Motivasat, coesos numa só fé e numa só certeza. Estamos diante de um Deus que nos ouve, que nos atende. Sabemos, ó Deus, que muitas são as pessoas que estão precisando de um socorro.
de uma intervenção, de uma ajuda, de um milagre. E eu te peço, ó Eterno, que os teus ouvidos estejam atentos a ouvir a voz do nosso clamor. Que o Senhor possa atender a súplica do teu povo, que agora, nesta hora, une a sua fé com a minha e com a do teu servo, Bispo Isaac Souza. Que o Senhor possa socorrê-los, ajudá-los. Que o Senhor possa entrar com uma intervenção diante da dor, da necessidade, diante da crise. Ó Pai, estenda as tuas mãos para socorrer, para ajudar. Estenda as suas mãos para dar-lhe alívio. Porque muitas são as pessoas que hoje não sabem mais o que fazer, para onde ir, não tem mais alternativa. Mas que o Senhor venha ser este farol para brilhar sobre essas trevas. Abre o teu céu, o rico tesouro, traga resposta, solução, saída e manifesta a tua glória e o teu poder. Pai, eu vou entregar o momento da oração ao teu servo, Bispo Isaac Souza. E que o Senhor possa continuar nos ouvindo, que o Senhor possa continuar nos atendendo e que nós possamos ouvir aqui na nossa rádio a resposta, o milagre, o socorro para cada uma dessas vidas. É no nome de Jesus que assim eu oro. Se, meu Deus, em concordância com o teu servo, pastor Valdo, o irmão Edmilson, Isaquinho, meu Deus, e estas dezenas e centenas de milhares de pessoas que já se habituaram, meu Deus, a formar a maior corrente de oração deste horário. E nós queremos, Pai, da mesma forma, implorar o teu socorro para esta pessoa que tem uma esperança através dessa programação, Senhor. Que a unção que está sobre nós alcance vidas cancerosas, vidas que estão doentes, atravessando o vale da sombra da morte, casais que precisam ser visitados pelo entendimento, famílias que precisam ser assistidas com a tua providão, a sua providência, a provisão. Meu Deus, pessoas no trânsito, pessoas em viagem, que precisam ser visitadas pelo livramento. Meu Deus, nós acreditamos que a oração intercessória, que a oração de concordância vai atingir o teu coração que é sensível. O Senhor que nos ama, o Senhor que nos entende, meu Deus, há de agir de uma forma especial. Eu consagro esta água, esta foto, estes pedidos, meu Deus, tira a dor, tira a miséria, tira, meu Deus, a contenda, tira toda a facção do diabo. E que o teu Espírito Santo apazigue nossos corações, liberando de nós o medo, tirando de nós a ansiedade, a depressão, aquela ansiedade que domina as nossas mentes. Que sejamos livres para pensar, para refletir, que nem tudo aquilo que vem aos nossos ouvidos de fato é verdade. Meu Deus, que tudo aquilo que é colocado na nossa mente de fato é verdade. Nos livra do pânico, da manipulação. Que a tua palavra continue sendo a regra de fé. E conhecereis a verdade, e a verdade nos libertará desse pânico terrível, Pai. Eu coloco nas tuas mãos o Edmilson, a família dele, a filha, a esposa, teados. Obrigado por esta vida, pela inteligência que o Senhor deu a esse rapaz. Meu Deus, a companhia do pastor Valdo, a companhia do Isaac, a companhia de cada vida que está pelo Facebook, que está, Senhor, pelo aplicativo, cooperando com essa audiência. E que ela chegue a corações, acalmando a tempestade. Meu Deus, eu entrego a todos em tuas mãos e que haja testemunhos em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu me emocionei. Olha, foi forte, irmão. Olha, eu tenho certeza que muitas vezes foram impactadas. Daquelas. Você vê, teve um irmão já batendo e falou: o programa muito esclarecedor. Lembra da esposa? Pastor Lutz, está acompanhando, só que ela ouviu o aplicativo. Ia deixar um versículo aqui pro final. Não, agora eu vou encerrar e você fala. Quer ler, pastor? Vamos lá. Glória a Deus. Deus abençoe. Tome dessa água, tome do seu milagre. Queridos, eu quero lembrar que hoje eu estarei na Renovado João Paulo. É uma benção, não quero focar muito não. Já tá bom o povo que está aí, Rua Rio Tibagi 251. Mas eu quero focar você de Jandaia, você que mora em Cambira, Pirapó. Queridos, os cultos de Jandaia têm sido uma bênção. E você que de repente gostaria de conversar em particular com o pastor Paulo, você pode estar conosco daqui a pouquinho, 3 horas da tarde, Avenida Senador Souza Naves, 495, e às 7h30 da noite. Ele já vai falar com você.
Mas eu quero focar amanhã, quarta-feira. É a quarta sobrenatural. Eu quero chamar você especialmente para tarde. 2 horas. Eu vou estar com óleo da unção. Eu quero abençoar todas as pessoas na Avenida Amazonas, 2220. Venha de perto, venha de longe. Pastor Valdo, as suas considerações finais. Muito obrigado a todos os nossos irmãos que nos acompanham até agora. Que Deus abençoe a tua vida, a tua tarde. Logo mais às 3 horas, na Avenida Souza Naves 495, eu aguardo por você. Como também às 19 horas e 30 minutinhos. Tenha uma ótima tarde. Amanhã, 9 horas, temos um compromisso com o nosso programa Mudança de Vida. Deus abençoe e até lá. Irmão Carioca Edmilson, nosso grande polêmico. Deixa as suas considerações finais também. Assim, Polêmico, camarada aí. eu quero agradecer aí a oportunidade, espero repetir nesse programa. Sem dúvida. E que Deus abençoe todo mundo que ouviu, as pessoas que estão em casa, e que acampa os anjos, que alerta, dá discernimento nas pessoas e não parem de ler a Bíblia. Eu vou deixar um versículo aqui por tudo isso que a gente falou, e é um versículo de alerta que fica em 1 Tessalonicenses 5. Ali, irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Quando disserem paz, segurança, a destruição virá sobre eles, de repente, como as dores de parto de uma mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vocês, irmão, não estão nas trevas, para que esse dia os surpreenda como ladrão. Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia. Não somos da noite, nem das trevas. Portanto, não durmamos como os demais, mas estamos atentos e sejamos sóbrios, pois os que dormem, dormem à noite, e os que se embriagam, embriagam-se à noite. Nós, porém, nós somos de dias. Sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor, e o capacete da esperança e da salvação. Porque Deus nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Maravilha, glória a Deus. Obrigado, Carioca. Nós vamos marcar um horário, de repente pode até virar um programa, né? A gente estamos em construção na cidade de Mandaguari, na igreja, sede. A gente está planejando um estúdio lá, né? Beleza. E aí a gente pode fazer um programa, vamos orar por um nome e que isso sempre aconteça no horário também apropriado, bacana para todo mundo interagir. Foi muito bom, né? Foi muito proveitoso esse programa. Muito obrigado aí pelo seu tempo, tá bom? Eu que agradeço. Amém. Chamar tu aí de novo. Quer comer amanhã, não? Amém. Gente, olha, e coopere conosco, ajude as obras assistenciais da Igreja Renovar. Vá hoje mesmo ao Banco Bradesco e seja você um abençoador dessa visão. Vá no Bradesco, envie o seu dízimo, a sua oferta, um propósito. Bradesco, agência 6254. Conta corrente 10249-0. Você vai estar colaborando com as obras assistenciais da Igreja Renovar, bem como os templos, veículos de comunicação, como também a nossa assistência social Renova Vidas. Ajude, apoie. Nós vamos colocar agora o número da conta no rádio. Pega a caneta e anote. Na sequência tem um pastor Adão da Renovar de Maringá. Mas é importante você baixar o aplicativo para acompanhar o programa dele. Baixe agora, Rede Motivasat. Um forte abraço. Fiquem todos com Deus. Ai, deixa eu